Bom dia, mas bom dia mesmo. Somos gratos ao Senhor por mais uma manhã maravilhosa, por mais um dia que Ele nos proporciona para nós nos aproximarmos dEle, para juntos meditarmos nessa palavra que salva, que cura e que ressuscita, que vivifica aqueles que estão abatidos, aqueles que estão morrendo espiritualmente, e Deus tem uma mensagem poderosa para você. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus tem transformado o mundo do ser humano, o mundo. Então ela transforma, tem transformado e quer transformar, porque ela é um espírito vivo. A palavra de Deus ela é viva e eu tenho certeza que ela vai lhe abençoar mais uma manhã de uma maneira muito especial na presença do Senhor. Eu me chamo Jorge Ribeiro, sou pastor da Igreja Nova Vida, e que você deixa teu like aí, vamos compartilhar, vamos divulgar, porque é um meio de se pregar o Evangelho. Unidos, o reino de Deus vai tomar magnitude, vai crescer e será bênção sobre bênção. Que nessa manhã Deus esteja contigo, que Deus ilumine o seu trabalho, aonde você estiver, que o Senhor possa curar você que está enfermo espiritualmente, fisicamente. Uma coisa nós sabemos, que Deus está presente. Deus está pronto para abençoar. Mãos dele estendida para lhe curar. Mas nós vamos falar em pouco tempo, mas basta um pouco tempo, basta uma oportunidade para Deus fazer maravilha em nossa vida. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas 22, no versículo 54. Eu quero falar sobre aproximação, se aproximar de Deus, a proximidade do Senhor. É impossível servir ao Senhor, a distância é impossível. A Bíblia ela nos faz convites maravilhosos para nós nos aproximarmos de Deus, porque Deus se aproximou de você. Deus tem se aproximado de nós a cada dia, e a maneira mais forte, mais tônica que Deus teve para chamar a nossa atenção e se aproximar de nós, foi ali na cruz do Calvário. Então Deus está presente, Jesus esteve presente, Jesus está presente, porque o Espírito Santo está presente. Então eu quero ler com você uma passagem que fala sobre o nosso amado apóstolo Pedro, onde ele deixou lições maravilhosas. Até a sala do apóstolo, até hoje, serve para nos exortar, serve para nos ensinar. Diz assim, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, no versículo 54. Então prenderam e o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Seguir Jesus de longe não dá. É impossível conhecer a Deus, é impossível você conhecer alguém intimamente, é impossível você ouvir a voz de alguém constantemente se você não se aproximar, se você não se manter perto desta pessoa. É impossível. A Bíblia diz que Pedro ele andou com Jesus, ele caminhou com o Senhor Jesus, não é? Ele seguiu Jesus fisicamente de perto, mas espiritualmente ele estava à distância. Espiritualmente ele estava muito longe do Senhor. E isso, a consequência dessa distância foi que ele negou a Jesus Cristo. Então, é impossível conhecer a Deus à distância. E essa é a palavra que eu quero deixar aqui nessa manhã, que o Senhor quer deixar, que o Senhor mandou falar. Não siga Jesus de longe, não siga o Senhor à distância, porque senão a consequência vai ser igual à primeira experiência de o apóstolo Pedro, negar a Jesus. Negou a Jesus 3 vezes, só 3 vezes. Mas nós, ser humano, às vezes por nos distanciarmos do Senhor, nós o negamos constantemente, sem querer negar, mas a distância nos força a isso. A distância tira totalmente a nossa visão da verdade, a visão da fé, e isso faz com que nós venhamos negar ao Senhor Jesus Cristo. E não há nada mais importante do que os passos de aproximação do Senhor. Não há. É muito importante os passos que nós damos para chegar perto do Senhor Jesus.
pode ter a fé, pode dizer que é cristão, mas há uma necessidade de aproximação, há uma necessidade de você se aproximar de Deus, para uma pessoa verdadeiramente se achegar a Deus. Eu quero citar 3 passos que é necessário nós darmos. O primeiro passo para você desfrutar da presença do Senhor é vontade própria. É necessário ter vontade de se aproximar. É necessário um matrimônio, um casamento, tudo começou e tudo começa e tudo começará para muitos através de uma aproximação. Então é muito importante esse primeiro passo de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser uma vontade própria, é um passo, não é? Uma vontade em que você não é obrigado, é uma vontade própria. Deus não força e ninguém deve forçar a você a ser cristão, a seguir a Jesus. As coisas têm que acontecer naturalmente. Na igreja que eu tenho pastoreado, tem pessoas que às vezes seguem Jesus, vai se aproximando de Jesus e leva aí às vezes 2, 3 anos indo à igreja, se aproximando, até que chega o dia em que há aquela realização, há aquele encontro. Não se deve forçar a aproximação de ninguém, mas não se deve acomodar, porque a nossa felicidade, as nossas realizações, a nossa eternidade depende dessa aproximação com o Senhor, nosso Deus. Então, o primeiro passo precisamos ter a vontade própria. O segundo passo é a renúncia. É necessário nós renunciar muitas coisas para conseguirmos nos aproximar do Senhor. Eu não estou falando de passo físico, mas estou falando de atitudes. Atitudes a tomar, não é? A renúncia. Jesus, ele renunciou à glória para vir aqui neste mundo. Jesus renunciou, deixou o estado lá, está com o Pai, deixou a sua terra, deixou o seu mundo para entrar no nosso mundo. Ele renunciou, ele aniquilou a si mesmo para hoje reinar no coração de quem crê. Então é necessário renúncia para conseguir se aproximar de Deus. A pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode ir à casa do Senhor, mas se não houver renúncia, não vai haver aproximação, não vai haver, você entende? Não vai haver atração entre Deus e você. Aquilo que puxa, aquilo que atrai, aquilo que quer estar mais perto, aquilo que um quer desfrutar mais do outro, Deus quer desfrutar de você, do seu amor, da sua atenção, da sua natureza, das suas mãos, da sua fala, da sua voz. Deus quer desfrutar de você e você precisa desfrutar dele, mas é necessário a proximidade, é necessário se aproximar. Este é o segundo passo. E ele diz aqui como se aproximar, como nós podemos dar esse segundo passo de renúncia. Ele diz, o apóstolo Tiago, purificai as vossas vidas, purificai as vossas mãos, purificai. Então diz o texto aqui, que no momento ali em que Jesus se preparava para passar pelo momento mais difícil da sua vida, no momento em que ele foi preso, tudo porque tudo porque o apóstolo Pedro o seguia à distância. Diz o texto aqui, e Pedro o seguia de longe. Não dá para seguir Jesus de longe, né? Não dá para seguir o Senhor Jesus. E eu deixo então esse convite aqui, entende? Aproximar só depende de você, não depende de mais ninguém, de mais ninguém. O terceiro passo seja firme. O apóstolo Tiago, ele nos faz esse convite de aproximação no capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz, chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus e ele se chegará a vós. Deus está presente, mas quando você se aproxima dele, toma essas atitudes de estar pertinho, ele se revela a você, ele se revela a nós. E aí surge o clima de amor, surge o clima de fé, surge o clima do milagre e tudo começa a mudar na nossa vida. Não siga o Senhor Jesus de longe, porque é impossível conhecê-lo.
Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, nos diz assim: cheguem perto de Deus e ele se chegará perto de você. Chega perto, se aproxima, renuncia, às vezes muitas coisas que você gosta de fazer, vai se aproximando. Um certo garoto, ele estava olhando para o céu e o pai disse assim: meu filho, você está vendo aquele avião, ele é grande ou é pequeno? E aquela criança disse: ele é pequenininho, papai, ele está muito pequenininho. E logo, bem próximo, tinha o aeroporto. E o papai agora apanha aquela criança e leva ao aeroporto. E leva ele bem pertinho, bem próximo daquela aeronave, daquele avião. E quando chega bem pertinho, o pai pergunta: filho, que tamanho é este avião? Papai, que monumento, que coisa linda, mas que coisa enorme, que coisa grande. Aí o papai falou para ele: quando você olha para o avião no alto, no ar, voando, ele está pequenininho porque ele está distante. Mas quando você olha ele de perto, ele é essa coisa linda, é essa coisa tremenda. E os olhos do menino ficou encantado, mas é enorme, que coisa grande. Assim também o pai estava explicando: é o nosso Deus. Se você seguir ele à distância, ele vai se tornar pequeno. Ele não vai fazer mudança na sua vida, ele não vai mudar o sentido da sua vida, ele não vai mover, transformar o teu ser. Mas quando você se aproxima, quando você segue de perto, não é? Você vai entender o plano da salvação, você vai entender a grandeza, a grandiosidade da misericórdia do Senhor. E aí vem a conversão, porque você vai dizer: ele é o Senhor, ele é digno de louvor. Bendito seja o teu nome. Venha a mim o teu reino, para que seja feita, ou para que eu faça a tua vontade. Então, a proximidade. Quem sabe que é isso que está faltando na vida de alguém que eu estou nesse momento a vos falar, na vida de alguém que está me escutando. Aproxima-se de Deus. É necessário você experimentar o sabor, desfrutar da presença, da grandiosidade de Deus, mas só através da aproximação. Pedro, fisicamente, ele chegou a seguir a Jesus, mas ele não teve uma conversão completa. Ele não teve uma conversão completa. A conversão, quando ela não é completa, nós falamos: eu creio em Deus, eu sigo, eu tenho Jesus, eu amo Jesus. Mas cadê você? Cadê você no culto de adoração? Cadê você na presença do Senhor? Cadê o batismo? Cadê a comunhão? Cadê a reunião da Santa Ceia? Cadê? Isso evidencia uma meia conversão. Isso evidencia uma conversão incompleta. Mas vamos nos aproximar mais de Deus. Vamos nos aproximar de Deus, que aí todos vão ter a experiência da conversão completa, da conversão que vai preencher, da conversão ao qual o Senhor vai passar a ser a maior razão da sua vida, o maior motivo para você viver. Vai ser a parte principal, não é? Vai ser a sua razão de cantar, de sorrir, de caminhar, e você vai ter alegria para vencer os desafios da vida. Então vamos nos aproximar de Deus. Então eu deixo aqui esta palavra, porque Cristo já se aproximou de nós, mas está só esperando você dar esse passo de aproximação. Então o apóstolo faz esse convite: chegai-vos a Deus, e ele vai se revelar a você, e ele se chegará a vós. Vamos encurtar a distância. A cada dia podemos conhecer mais o Senhor. A cada dia podemos ter experiências maiores, porque nosso Pai é infinito. O amor, a grandiosidade, as maravilhas, os milagres é incontáveis. Então, a cada dia você pode ter uma experiência maior com Ele, muito maior. Mas desde que nós venhamos nos aproximar mais, vamos nos aproximar mais,
Não basta crer, não basta dizer que é preciso ser. Que Deus fale melhor em teu coração, que o Senhor te abençoe de uma maneira muito especial. Pedro seguiu de longe. Pedro teve uma conversão incompleta, mas no momento em que Jesus estava para ser crucificado, Pedro teve uma conversão completa. Ele chorou, ele se arrependeu e hoje ele deixa para nós essa lição. Não siga o Senhor à distância. Não siga Jesus de longe. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, que nesse momento pessoas possam estar fazendo esse voto, possa lutar para se aproximar mais de Ti, para que a Sua glória venha ser revelada da maneira que o Senhor quer se revelar. Ó Deus, Sua palavra diz, chegai mais perto e eu chegarei mais perto também. Obrigado, ó Deus, que cada ouvinte, que cada amigo, aonde estiver, seja na dor, seja na alegria, possa, Senhor, tomar esses 3 passos, se aproximar de Ti, por vontade própria, renunciando ao mundo, renunciando aquilo que não dá, em nome do Senhor Jesus, Senhor. E assim venha haver essa aproximação, essa reconciliação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, abençoe o nosso dia, guarde o trabalhador, cura as enfermidades e, Senhor, que possamos nessa manhã, nesse dia, mais uma vez, nos achegar mais a Ti, porque quanto mais perto, menos vamos negar. Quanto mais perto, mais experiência vamos ter contigo. Quanto mais perto, mais vamos admirar a Tua salvação, a Tua grandiosidade e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal e que você possa desfrutar da presença do Senhor aonde você estiver. E a cada dia, a cada hora, vai se aproximando mais do Senhor, vai se aproximando e Deus vai se revelando e a sua vida vai se transformando. Graça e paz e até amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus.